Bem, sexto ano, então a gente vai fazer uma rápida exploração oral sobre Roma. Roma antiga, a gente estudou Grécia, que faz parte da história antiga ocidental. Nós vimos a parte oriental, né, quando a gente estudou Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. E agora a gente está trabalhando o mundo ocidental, porque assim há uma divisão, né? A partir agora, né, claramente, do planeta, nós estamos na parte ocidental. E a parte, né, que está o anoitecer, né, a parte noite, já é o mundo oriental. Então o mundo tem essa divisão. E essa divisão ela começa justamente a partir desse assunto que nós vamos estudar, que é Roma. Que Roma passa a ser, né, um grande império, né, que praticamente governará o mundo na sua época. Mas a gente vai vendo passo a passo. Então nós vamos começar vendo a Roma antiga. Hoje nós temos uma cidade chamada Roma como capital da Itália, né, que é o país. E um dia, né, aquela cidade ela governou grande parte do mundo, né? Conquistou vários territórios e também deixou, né, seus legados, conhecimentos para a humanidade atual. Então, a início, né, nós temos aqui Roma Antiga, nós temos a monarquia. Então, houve lá, né, a fundação de Roma, como tem no material que eu mandei para vocês. Roma teria sido fundada em meados do século XVIII, aliás, perdão, século oito antes de Cristo, né? E ela foi fundada no centro da antiga Península Itálica, que antes a Itália era uma península, ou seja, três blocos de terra banhado por água, só um, né, que é ligado à terra. E Roma se encontrava lá, né, nessa Península Itálica, que a unificação italiana já aconteceu agora, né, em meados do século XVIII. Mas lá no século VIII antes de Cristo, há muitos e muitos anos atrás, foi fundada esse território romano, né, na Península Itálica. E aí vinha seu sistema de governo. Então, esse primeiro, a forma de governo de Roma era chamado de monarquia. Teve lá um tempo, né, que durou, só que tem um detalhe, não existia, aliás, a forma como era governada, ela se dava por questão de nobreza, de riqueza também, mas de nobreza. E assim, em Roma, existia essa ideia, né, dos patrícios e dos plebeus, classe social. Então, os patrícios, eles eram considerados nobres, né, digamos assim, sangue azul. Mas não é sangue azul literalmente, não. É só para dizer assim, que eles se sentiam melhor, né, em pequena quantidade, se sentiam melhor do que a maioria, que eram os plebeus. Então, os plebeus não eram pessoas que faziam parte da nobreza. E o mais interessante é que, por mais que o plebeu conseguisse, né, alguma condição financeira, ele nunca seria nobre, né? Ele nunca faria parte da, da elite da época, que era, né, não uma questão exatamente financeira, mas era uma questão de nascer, né, de nascimento. Então, é tanto que era proibido o casamento entre plebeus e patrício. Não casava de forma alguma um patrício com um plebeu. Só casava a plebe, né, lá entre eles, e patrícios com eles mesmos, para poder gerar pessoas da alta linhagem, né, da nobreza. E aí, quem governava Roma era justamente os patrícios. Tinha, né, a organização do governo. Roma foi governada por reis, por isso que era monarquia, né, no início lá, foi governada por reis. Esses reis eram escolhidos pelo Senado. E o Senado era um grupo, né, um conselho formado apenas por patrícios mesmo, né, por famílias patrícias. E eles eram quem escolhiam, entre eles, quem seria o rei de Roma. Então, esse foi o período da monarquia. Então, os patrícios, como eu disse, eram os mais ricos, né, muito ricos, né? Desde a origem de Roma, né, eles já têm, né, essa postura, né, de nobreza. E aí vem a questão dos plebeus, como eu falei. E aí os plebeus eram os trabalhadores,
né? Eram os que mantinham a governância, né, financeiramente falando, embora não participasse politicamente, mas pagavam impostos, e como pagavam impostos, né, os plebeus tinham que pagar seus impostos, eram obrigados, mas eram relegados à própria sorte, no sentido político, administrativo. E aí onde entra, né, também a questão de muitos conflitos. Porque assim, os plebeus, eles eram obrigados, por exemplo, a guerrear. E aí quando eles iam para a guerra, poderia ser um período de colheita, eles perdiam a colheita. Aí quando voltavam da guerra, eles estavam endividados. Aí os patrícios queriam receber de todo, em qualquer custo, era injustiça, muita injustiça. Queriam receber a todo custo os impostos. Aí muitos plebeus perdiam a terrinha que conquistavam, né? Perdiam algum bem que tinha, perdia para e terminava na condição de escravo. Se não podia pagar as dívidas, então era escravizado. Então existia a escravidão por dívida, existe a escravidão por captura, né? Por domínio, no tipo, se Roma dominasse outros povos, né? Aí aqueles povos que foi dominado por Roma se tornavam escravos. Como é o caso lá, né, de onde Jesus nasceu, Jerusalém. Lá foi dominado por Roma. Então, aqueles povos ali, né, eram, né, obrigados ao Império Romano, né? Era como se fossem escravos. E assim, né, ia crescendo cada vez mais Roma, né, como monarquia e também, né, como república que nós vamos ver já. Só que, né, dentro desses problemas, que isso ia gerando problemas, isso ia gerando conflitos, porque os plebeus iam se revoltando sempre mais. Aí vem a questão da república. Então, diante da situação, os plebeus foram se revoltando contra os patrícios, exigindo, né, que eles tivessem participação, e aí foi quando houve o fim do domínio etrusco, né? O domínio etrusco era uma monarquia, né, estabelecida, família, né, estabelecida em Roma, estava lá dominando, e aí quando houve o fim dos etruscos, né, foram perdendo o poder. A monarquia perdeu o poder, e aí foi onde os plebeus começaram a ganhar força. Mas mesmo eles ganhando força, os plebeus, os patrícios conseguiam dominar o poder de Roma, né? Conseguiam dominar. Mesmo Roma sendo república, né? Onde os plebeus lutam para ter participação política, eles ainda, os patrícios, vão conseguir dominar mais, né, o poder administrativo. E aí a gente tem, né, nessa nova ordem política, e como república, eles fizeram assim, ó, assembleia por cúrias, os cidadãos eram divididos pelo local de origem ou de residência. Dela só participavam os patrícios, né? Isso na nova ordem política, que era na república. Depois vinha a assembleia, que era formada por centúrias, participavam os moradores de Roma, de acordo com a riqueza e a participação do exército. Era composto de patrícios e plebeus, esse grupo, né, a assembleia. Mas os plebeus não tinham vez e voz na assembleia, ou seja, nas decisões estavam lá só por estar, né? E a outra era a assembleia da plebe, formada apenas por plebeus, podiam eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos direto, que era exclusivo dos patrícios. Então, começou a participar os plebeus, mas era bem restrita a participação deles nas decisões políticas de Roma. E aí até mandei um quadro para vocês, já de como era essa organização, né? Tem os edis, os pretores, né? Os cônsules, os censores, os questores, e cada um tinha suas funções. Mas aí a voz da plebe, né, não foi calada, né? Eles continuaram a lutar, a reivindicar, a pedir direitos na Assembleia. Porque, ó, além de não participarem do Senado, os plebeus também tinham pouco peso na Assembleia centuriais. Além disso, muitos plebeus, em geral, pequenos proprietários rurais, eram convocados para a guerra em plena época de plantio, foi o que eu falei. E aí, quando eles iam, no período de plantio, no período de colheita, eles perdiam, e aí terminava perdendo o que tinha. Perdiam terra, perdiam casa, né? Era muito triste a situação. E aí onde vem, né, esse descontentamento da plebe. Dentro disso, vai ser criada a lei das 12 tábuas. Vai ser criada a lei das 12 tábuas diante dessa situação, em que, né,
é fixado por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Esse primeiro código de leis em Roma regulava os direitos de família e de propriedade, além de estabelecer penas para crimes como homicídio e roubo. A lei das 12 tábuas, né, reivindicada pelos plebeus, né, ela já vai causar uma mudança, né? Ela já vai começando a dissolver o poder supremo que os patrícios, né, havia criado em torno deles. Mas, ao mesmo tempo, nessas leis, ela reafirmava cada vez mais a submissão das mulheres e dos escravos, a proibição de casamento de patrícios e plebeus, isso, né, colocado na lei. Então, como eu disse, a vida da plebe não era fácil, participavam, ou quer dizer, em menor, né, quantidade da Assembleia. E essa questão, né, mesmo que participando, mas que em época de colheita eram convocados e quando iam perdiam tudo que tinham, como eu já falei anteriormente. E aí vem a questão da expansão territorial. Então, diante dessa situação, Roma, ela conseguiu expandir territorialmente, mesmo no período de sendo república, né? A República Romana, nessas lutas por conquista de mais e mais territórios, né? Eu não sei se eu enviei, mas acho que enviei no material para vocês um mapa, né, das conquistas romanas. A gente pode até observar nesse próprio livro, em que as conquistas romanas que a gente observa aqui, ela se dá hoje, atualmente, no continente europeu, né, no continente asiático. Então foi vasto o domínio territorial e não ficou só aqui, né? Aqui é como disse, foi o começo. E dentro desse conflito houve as guerras púnicas. Porque Cartago, quer dizer, Cartago era uma pedra no sapato de Roma. Então, Roma, para ela dominar mais território, precisava vencer Cartago, né? Que era uma potência comercial marítima situada no norte da África. E aí houve essa disputa por essas rotas comerciais pelo Mediterrâneo, levou Roma e Cartago à guerra em uma série de batalhas conhecidas como Guerras Púnicas, como eu falei. Os, os cartagineses eram chamados de Pune pelos romanos. Eles se chamavam, por isso que recebeu o nome de Guerras Púnicas, porque os cartagos eram chamados de Punes pelos romanos, apelidado, né, de tal forma. E aí eles conseguiram vencer, né, essa batalha, os romanos, Cartago, e a transformaram em uma província romana. Então, os territórios conquistados por Roma se tornavam província, domínios, né? Passava a ser dominado por Roma. E aí vem as consequências, né, da expansão territorial. Diante de tanto crescimento, né, os patrícios, eles sempre quiseram, né, e buscavam ter domínio sobre todas as riquezas em Roma. E aí vem resultados desastrosos. Então, a consequência da expansão territorial, da riqueza de Roma, ela vem. Veja só, tem aí a obtenção de terras e de escravos, capturas entre os povos conquistados, levou ao surgimento de grandes propriedades escravistas que produziam principalmente o vinho e o azeite. Essa é a consequência. Então, quando eles dominavam província, eles ganhavam mais povos, né, que dominavam e botavam para produzir. E as riquezas sempre voltavam para a sede do poder, que era lá na cidade de Roma. Essa expansão, né, transformou profundamente a história de Roma. Os espólios de guerra e os tributos pagos pelos povos vencidos enriqueceram a cidade, que recebia cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias. Então, na medida que Roma vencia, né, cada vez mais, o exército muito bom, né, parecido, como a gente vai estudar, um pouco com o de Napoleão. Então, na medida que esse exército se fortalecia, né, conquistavam vários povos e crescia mais, né, o território, né, os redutos romanos. Mas, né, o trabalho escravo ele foi muito intensificado, a ponto de haver revoltas escravistas. E escravo aqui não era questão de cor, não precisava ser negro, preto, né, para ser escravo. É como eu disse, bastava adquirir dívidas ou, né, ser
conquistado, né? De terras conquistadas por Roma, as pessoas. Então não era questão de cor, era questão, né, de financeira, né? Se a pessoa não tivesse como quitar a dívida, se tornava escravo, ou se fosse de domínio, né, de outro território dominado. Aí houve a revolta de Espartaco, né? Espartaco liderou uma revolta escravista por conta da situação que eles viviam, mas o que aconteceu com Espartaco foi sua morte, né? Ele foi morto, e os cerca de 6.000 sobreviventes foram crucificados. Era um sistema que eles usavam, né, para matar as pessoas cruelmente, era a crucificação, né? Jesus já foi crucificado, né, em detrimento dessa situação. Então, os revoltosos da época, né, eles faziam isso, eles crucificavam para usar como símbolo, né, para os outros olharem e ver que se fizessem revolta contra o governo, ficava naquela situação ali, né, crucificado. Aí vem a questão da outra face das conquistas, né? Então tem as conquistas positivas, mas vem também as negativas. Então as conquistas territoriais de Roma possibilitaram o acúmulo de muitas riquezas em Roma, mas também resultou no aumento do número de pobres nas cidades, nos campos. Com a oferta de escravos era grande na península e na Sicília, o número de plebeus sem trabalho cresceu. Então, como aumentava o número de escravos, né, que trabalhavam sem ganhar nada, os plebeus, que não eram escravos, ficavam muito pobres, passando fome e não encontravam trabalho, né, na parte rural. Aí vinham para as cidades também, que também não era fácil as coisas nas cidades, né? Um ambiente caótico, as cidades, de criminalidade, de fome, de doença, revela o outro lado da prosperidade de Roma. Então, Roma prosperou territorialmente, dominando vários povos, né, cultura, né, e tudo mais. Mas todo esse domínio era restrito aos patrícios, né? Os plebeus continuavam ainda na luta, né, para mudar essa situação. E aí foi onde, depois de muito tempo, né, diante dessa situação que Roma se encontrava, Tibério, né, teve a ousadia, Tibério Graco, né, ele era da tribuna da plebe, ele teve a ousadia, ele quis fazer a reforma agrária. O que era a reforma agrária? Dividir as terras, né? Então, se os patrícios estavam com tanta terra e os plebeus estavam sem nada para trabalhar, vamos dividir. Aí Graco pensou nesse projeto da reforma agrária que existe até hoje, né? Principalmente quando a terra está lá parada, que não estão usando. Aí Graco quis fazer isso, né? Dividir a terra com os plebeus para que os plebeus pudessem trabalhar. E assim, não era um pensamento ruim, mas os ambiciosos dos patrícios não aceitavam isso, não aceitaram dividir essa terra. Então, o que aconteceu com Graco, né, Tibério Graco, foi morto. Foi morto justamente pelos próprios patrícios, né, que não aceitavam essa postura dele. E aí Caio Graco assumiu o poder, né, Caio Graco, ele vai assumir a tribuna, né? E aí ele vai manter o ideal, né, de Tibério. Só que Caio Graco vai ser também ameaçado de morte, né, em fazer essa divisão de terra. E aí, antes mesmo que matem ele, ele pede que o escravo, né, faça, né, o mate, né? Não, ele não quis dar o gosto, né, aos outros. Então, essa reforma pensada, né, pelos gracos, digamos assim, não foi aceito pelos patrícios. Eles não queriam ceder de forma alguma para os plebeus. Enquanto isso, o exército ia ganhando mais forças, né? E os líderes do exército também, né? Ficando cada vez mais forte. Como conta, né? Na apostila que eu mandei para vocês, as constantes guerras e conquistas, o exército romano se fortaleceu politicamente, profissionalizou, os novos soldados eram mais ligados aos seus generais, pois deles recebiam terras. Então, na medida que cresciam, né, em domínios, e aí, para gratificar as pessoas que estavam lutando, eles ganhavam terra, né, eles ganhavam certo poder, ganhavam terra, ganhavam escravos, objetos saqueados. Nesse cenário, os líderes militares começaram a ganhar popularidade e poder político. Foi o caso do general Júlio César, que soube manipular a situação e aí ele conseguiu formar o primeiro triunvirato. Esse triunvirato tratava-se de um acordo pelo qual César e outros dois generais, no caso três generais, por isso que chamava
triunvirato, né, romano, Pompeu e Crasso, comprometiam-se em auxiliar mutuamente para monopolizar o poder em Roma. Então, os três, né, eram quem queriam governar Roma. Aí o que é que vai acontecer? Aí vem a morte de Crasso, né? O triunvirato chegou ao fim com a morte de Crasso. Aí vem, depois disso, o segundo triunvirato, que era composto pelos generais Marco Antônio e Otávio e Lépido, né? O segundo. O primeiro não deu certo, aí vem o segundo triunvirato, que era formado por três também. Todos seguidores de César. Depois de uma luta sangrenta entre os exércitos rivais, Otávio venceu Marco Antônio. Então, nem eles se uniram para governar e nem eles se entendiam, né? E aí, quando Marcos Antônio venceu Otávio, aliás, Otávio venceu Marco Antônio, quer dizer, esse acontecimento marca o fim da República e o início do Império Romano, que será o próximo assunto. Então, há uma disputa pelo poder romano. E aí, essa disputa ela é intensificada no segundo triunvirato. E no segundo triunvirato, Otávio vence Marco Antônio. Então, Otávio vai ser o primeiro imperador romano. Então, vai mudar novamente o sistema político de Roma. Então, a gente viu aqui a monarquia, né, que era governada por reis plebeus não, patrícios. Então, os patrícios, né, quem tinha o poder, né, sobre Roma. Depois de tantos conflitos realizados pelos plebeus, aí vai surgir a república, mas sempre com o poder limitado dos plebeus pelos patrícios. E aí, né, Roma continua a crescer, mas aí os problemas também vindo junto, né, porque os plebeus ficando cada vez mais pobres, né, perdendo tudo que tinha. Vai existir, né, uma questão de reforma agrárias por Graco, né, mas aí os plebeus vão ser contra, vai perseguir, né, aqueles que estão ao lado dos plebeus, e aí termina tudo isso, né, nesse conflito final entre esses dois, né, que estavam para governar Roma, né, no segundo triunvirato, Otávio e Marco Antônio, onde Otávio vence Marcos Antônio e vai iniciar uma nova história política em Roma, que a gente vai estudar, né, logo logo. E aí é quando Roma se torna império que também terá início, né, a história da era cristã, né? Então, esse assunto a gente vai debater depois, que é a questão do Império Romano. Por enquanto, a gente fica só com a monarquia e república. Qualquer dúvida, é só me perguntar.